e Eva, Gênesis 2:7. Diz assim. Eu vou ler na minha NVI, viu, Ítalo? Pode abrir aí para o pessoal ver. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o fôlego o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivo. E mais adiante, no mesmo capítulo 2, no versículo 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E passando mais um pouquinho, no versículo 21, ainda no mesmo capítulo, diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela lá que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Amém? Então, aqui nós podemos ver que a família, ela é instituída pelo homem e pela uma mulher. E depois do homem e da mulher, aí vem os descendentes, os filhos. Mas a gente tem percebido que o diabo ele tem tentado inverter esses princípios do Senhor, né? A gente vê como está hoje, a gente vê o que começou agora, que agora está para sair uma lei, que a criança, eu não estou dizendo adulto, a criança, se ela quiser, ela pode trocar de órgão. A criança, não sei dizer se ainda está aprovado, mas eu escutei um ministro do Nosso Verbo falando a respeito disso. E para vocês verem a que ponto chegou uma criança que não tem entendimento, uma criança que ainda é controlada pelos pais, mas se a criança ela quiser dizer, eu não quero mais ser homem, eu quero ser mulher, ela tem o direito. Então, queridos, diz aí se isso vem do Senhor. Não vem, porque o que o Senhor instituiu é homem e mulher. A Bíblia ela é clara, é homem e mulher. E nós também podemos ver que a identidade da família, ela está em Deus. A identidade da família, ela pertence ao Senhor. Ela não pertence ao diabo. Por mais que o diabo ele queira mostrar o contrário, mas sempre vai ter pessoas que vão se levantar e vão dizer, não, eu creio na palavra e eu vou viver o que está escrito. E para eu te provar que a identidade da família está em Deus, eu quero que Ítalo abra aí em Efésios 13:14, na NVI, tá? Eu vou ler com vocês aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não. É Efésios 3:14. 3:14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, o 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Amém? Então, nós podemos ver que a identidade da família, ela pertence a Deus. Foi Deus que instituiu a família, foi Deus que criou a família. Então, por mais que o diabo ele queira mostrar um cenário contrário, por mais que ele queira mostrar o contrário daquilo que nós sabemos, ele nunca vai conseguir. Algumas pessoas ele pode enganar. Mas se essas pessoas, elas escutarem a verdade que eu e você estamos escutando hoje, elas são transformadas. Elas vão entender qual é a verdadeira identidade delas e elas vão querer viver aquilo que Deus disse que elas tinham que viver. Amém? E lá em Eclesiastes, vai falar um pouquinho sobre casamento também. Abra aí, Ítalo, em Eclesiastes 4:9. Eu vou falar primeiro sobre casamento, depois eu trago para os filhos. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Pode passar, Ítalo.
Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cair, não tem com quem o ajude a levantar-se. Pode passar, Ítalo. Até o 12. Acabou, só tem esse, é? Então, 11. E se dois dormires junto, vão manter-se aquecido, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então aqui fala de unidade, aqui fala de companheirismo, aqui fala de amor, aqui fala de caráter. E aqui, quando o Senhor diz que é melhor ser 2 do que 1, o Senhor não está dizendo que é ruim ser só. Não, é melhor você estar casado. Ele não está dizendo que é porque é ruim você estar só. Mas aqui está dizendo que o princípio dele tem que ser cumprido. Porque ele estabeleceu, quando ele fez Adão e Eva, ele disse, sejam fecundos e multiplicai-vos. Então a gente sabe que tem um princípio. E Deus, ele não nos criou para vivermos isolados, sozinhos. Ele nos criou para termos família. Ele nos criou para sermos bem-sucedidos. Ele nos criou para formarmos filhos para ele e para aplicar àqueles que estão lá fora aquilo que nós já recebemos. Amém? E para os solteiros, tenho algo para vocês, não se preocupe não. Eu não preciso abrir não. Lá em 1 Coríntios 7,32, diz que a função do solteiro é dedicar-se ao Senhor. Então, é a melhor coisa, né? Dedicar-se ao Senhor, fazer para o Senhor. E durante esse tempo que você está dedicando solteiro ao Senhor, fazendo as coisas na obra, fazendo com amor, esperando chegar o seu varão, saiba escolher. Porque eu vi uma frase que me chamou bastante a atenção. Uma pessoa, quando ela é solteira, cristã, que ela se casa com uma pessoa que não é cristã, ela tem o diabo como sogro. E isso é muito forte. Sabe por quê? Porque no namoro, tudo pode. Tudo pode como? Pode ir para a igreja, não me importo. Não, você pode ir, eu vou até com você. Se você quiser ir. Mas aí, quando casa, eu vou nada, vai tu. Quem era você? Eu ia só por ir. Então, cuidado, porque o casamento ele é para toda a vida. O casamento ele não é um casamento que você pode casar hoje. Ah, não deu certo, eu vou me separar. Quero mais tu não. Enjoei de você. Um casamento não é isso. Um casamento é parceria. Um casamento é mostrar para as pessoas Deus. O casamento, ele mostra para as pessoas Deus. Você sabia? Se nos comportarmos da forma que a Bíblia manda. Porque tem instrução na Bíblia de como os casados devem se comportar. Tem instrução na Bíblia de como os filhos devem se comportar. Tem instrução na Bíblia de como os solteiros devem se comportar. Então, a Bíblia, ela está recheada de tudo que você precisa saber. O problema é porque, às vezes, nós procuramos no mundo aquilo que só encontramos na Bíblia, na palavra, como o Diego falou aqui outra vez. E é muito forte, e às vezes a gente diz assim, o que é que está acontecendo com minha família, Senhor? Meu Deus, eu não te pedi um casamento assim, Pai. Eu pedi um varão, veio, no início ele era tão bonzinho. Mas cuidado. O diabo, ele não vem feio, não. Ele vem bonitinho. Ele vem de uma forma que você caia. De uma forma que você diga assim, eita, esse aí é. Aí quando você casa, você vê o oposto, o contrário. E aí tem alguns que dizem até assim, foi o pastor que disse que dava certo. Meu filho, quem casa é você. Quem tem que saber se deu certo ou não é você. Você pode até procurar o pastor Tiago e Fábio, pode procurar o pastor Roberto e Daniele. Se você for procurar eles e dizer, pastor, olha, quero me casar, o senhor acha o quê? Diz, é você. Eles podem instruir à luz da palavra, pode dizer o que está na palavra, o que a palavra diz, mas a decisão e o ponto final é seu. E aí pessoas não escutam, quebram a cara e dizem, foi o pastor, que eu fui lá e ele disse que eu podia casar, dava certo.
e depois joga para o pastor, para os líderes de casais, que não tem nada a ver. Então, ore ao Senhor, peça, o Senhor, Ele honra o nosso desejo do nosso coração. E eu quero te dizer, se ainda não chegou, é porque você ainda não está preparado para receber. Mas vai chegar. Amém? E aí, tem 4 passos. Cadê meu baú da felicidade? Ô, Jéssica, traz meu baú da felicidade, por favor. E aí, eu trouxe aqui 4 passos. Hoje vai ser bem rápido, porque Diego vai orar no final. 4 passos para uma família bem-sucedida. E o primeiro... Pode pôr aqui em cima, pode passar a maneirinha, só tem papel. Então, eu vou dar agora 4 passos para uma família bem-sucedida à luz da palavra, amém? Primeiro, é ter Jesus como a base de tudo. Não tem como um casamento dar certo sem Jesus no meio. E quando eu digo Jesus no meio, não é conhecer o nome de Jesus. Eu conheço Jesus, aquele que pode. Não, é ter Jesus. É buscar junto com a família. É congregar junto com a família. É ler palavras junto com a família. É ter eventos na igreja e, sua família está lá dentro. Porque uma pessoa dispersa, ela é presa do diabo. Uma pessoa que fica muito tempo parada sem ter o que fazer, ela acaba sendo tragada. E aí nós somos uma igreja em movimento, como Fábio falou. E nós temos coisas durante todo o tempo, eventos na igreja. Então é uma forma de você se aprofundar junto com a sua família. É uma forma de você trazer sua família para esse lugar. Amém? E eu quero que Ítalo abra em João 15:7. Que é sobre nós termos Jesus como base. Diz aqui, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será sucedido. Amém? Então, primeira coisa, às vezes a gente diz assim, Deus nem me escutou, mas você está nele? Ele está em você? Você entende quem é Jesus para poder mudar aquela situação? Porque não adianta entender só de nome, tem que entender de coração. Tem que aceitar Jesus. Porque quando nós não temos Jesus, nós ficamos sem credibilidade de lhe pedir algo. Sabe por quê? Eu digo, não é porque não escuta, não. É porque na hora que você vai abrir a boca para pedir, o diabo diz, tu não pode, ele não faz, tu não consegue, não vai dar certo. E aí você não tem Jesus, não conhece de quem é a voz que você recebe, não tem o Espírito Santo, e aí você cai, de mesmo, consigo não. E aí o casamento vai de água abaixo. O casamento desanda, os filhos desandam. E é sobre essas coisas que a gente tem que aprender. É como nos firmarmos. Não é mais tempo de perder tempo. Não é mais tempo de perder tempo, porque eu não quero perder minha filha para o diabo. Vocês querem perder os filhos de vocês? A família de vocês? Não. E o segundo fundamento para ter uma família é fundamentar a sua família sobre a rocha. É você implantar a palavra. É você trazer sua família, por mais que tenha aquele que diga assim, eu não vou não, mas você vai e busca por você e por ele. Até que chega o dia dele de se sentar aqui. Porque a gente sabe, eu gosto muito da história de Moisés. A gente sabe o que aconteceu. Teve o tempo da matança, onde foi para matar ele, Moisés. E Moisés foi colocado em um rio, foi pego por outra pessoa, que tinha uma visão, um entendimento de Deus totalmente diferente. Mas aí a mãe teve uma ideia. A mãe dele teve uma ideia, então eu vou pegar ele para amamentar. Porque enquanto eu amamento, eu implanto a palavra. Enquanto eu amamento, eu implanto a palavra. E assim ela fez. Estou parafraseando aqui. E Moisés cresceu dentro de um palácio. Moisés cresceu tendo tudo. Não tinha tudo que o egípcio tinha em questão de ser honrado, porque eles não aceitavam devido à descendência dele. Mas a gente viu que Moisés ele tinha praticamente tudo por conta da mãe dele.
E ali a mãe, que era egípcia, conseguiu fazer o que quisesse com Moisés. Conseguiu implantar o que quisesse nele. Mas ela só não conseguiu uma coisa. Ela não conseguiu tirar de Moisés o que a mãe implantou. Porque durante o tempo que Moisés passou com ela, foi implantado os princípios de Deus dela. Ela conseguiu implantar. E chegou um tempo que Moisés disse, aqui não é o meu lugar. E foi o tempo que aconteceu de Moisés ter que sair e fugir, de vocês já sabem. Mas a parte que eu quero contar é que quando nós implantamos nos nossos filhos de cedo, o mundo lá fora não consegue tirar. Pode até balançar, mas não derruba. Porque existe uma palavra que segura, existe uma voz de uma mãe ali que clama e de uma mãe que teve o compromisso de implantar. Amém? E esse fundamento aqui que eu trouxe de plantar sua família sobre a rocha, né? Fundamentar, ela é baseada em Mateus 7, 24, que fala do homem, né, que fez a sua casa. Bota aí, Ítalo, para nós ler. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode coisar um outro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Então é sobre palavra, é sobre implantar. Ah, meu filho é pequeno, ele não entende. Entende. Sabe por que eu digo a você que entende? Porque o seu filho, ele olha para você. O seu filho, ele consegue te enxergar, ele consegue te ouvir, não é? E às vezes diz assim, ele é muito pequeno e ele não consegue. Mas sabe por que eu digo que ele consegue? Porque uma pessoa em coma, num leito de hospital, ele consegue te ouvir. Ele só não consegue se movimentar. Mas ele consegue te ouvir. Então não importa o tamanho, não importa a idade, ele te escuta. Implante agora. Porque o filho que obedece os pais de pequeno, dificilmente ele vai desonrar o Senhor lá na frente. Ele vai ser fiel e ele vai entender o princípio de família. O terceiro é cuidar da sua família. Você tem cuidado dos seus? Eu estava perguntando a Diego. Eu disse, você já percebeu que nós, acho que é do ser humano, nós temos uma facilidade muito grande de honrar pessoas de fora? É muito grande a facilidade. Sabe por quê? Chega o tempo do aniversário do seu filho. Seu filho completa ano. Estou tocando muito em filho, né? Amém. Acho que Deus quer. E aí você diz assim, olha, meu amor, mamãe te ama. Mas mamãe não pode fazer nada não, viu? Depois mamãe compra alguma coisa para você. Aí o menino inocente, né? Aí você recebe um convite do irmão. Ei, vou fazer um aniversário, tu vai? É quando, você diz? Você diz assim, é quando, irmã? E aí eu te pergunto, e o dinheiro do presente do teu filho que tu não tinha? E tem para a irmã, é? E tem para ir para o aniversário? E quem é mais importante? Não que a outra pessoa ela não importe, mas quem é mais importante? Quem é que convive com você? Quem é que te vê todos os dias acordar, dormir? Quem é? É seu esposo, é seus filhos, é seus sogros, são pessoas que você tem intimidade. Quantas vezes nós chegamos na casa dos nossos sogros e dizemos, ei, sogra, quer que eu faça alguma coisa? Uma ligação, ei, tá boa. Porque quando a Bíblia diz assim, deixar pai e mãe, a Bíblia não manda você abandonar não, viu? Você continua honrando, você continua vendo. O pastor parece que só toma café mais a mãe dele de manhã, né? Diego todo dia vai na casa da mãe dele. Ontem a gente foi fazer uma mudança, até meu gato foi. Mas a minha sogra. E a gente às vezes deixa a nossa família ela passar desapercebida. E isso é o que tem causado destruição em família. Às vezes nós honramos tanto as pessoas,
Às vezes uma pessoa diz assim, ei, vamos ali comigo resolver um negócio, aí você diz, bora, aí o marido diz, ei, faz isso aqui para mim, depois eu faço. Esperar aí um pouquinho. Então são essas coisas, são nessas brechas, são nessas pequenas coisas que o diabo, ele entra. E eu quero te dizer uma coisa, não dê brecha para o diabo tocar onde você não consegue dominar. Porque se ele entrar numa área que você não tem domínio, você cai. E toda a sua família cai junto. Porque a Bíblia diz, 2. Se de cair, eu caio junto. Porque nós somos um. Nós nos tornamos um. Nós somos 2 pessoas, mas nos tornamos um em espírito. Amém? Então, honra os seus. Lá em 1 Timóteo 5:8, é bem claro. Bota aí, Ítalo. Nós vamos ler bem muito a Bíblia hoje. 5 minutos? Glória a Deus. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Então é forte a questão de você cuidar da sua família, de você honrar seus filhos, de você honrar seu esposo, de você honrar quem convive, quem você tem mais aproximação. Às vezes as coisas travam na nossa vida e a gente pergunta de onde vem. E é a desonra dentro de casa. É a desonra com os filhos. Quantas vezes nós pegamos os nossos filhos para passear? Quantas vezes nós pegamos os nossos filhos, nos sentamos e perguntamos como foi a aula? Quantas vezes pegamos os nossos filhos e perguntamos a ele, você está bem? Ana Júlia, ela não sai de casa para ir para a escola sem antes eu ou o Diego orar nela. Quando, às vezes, ela pede para eu ligar para Diego e eu ligo e Diego ora por lá. E se tem uma coisa que implante nos seus filhos, que é fundamental para que eles cresçam sabendo quem é que te ajudou a crescer. É a sua paternidade espiritual. Mostre para os seus filhos e implante nele que você tem uma liderança que cuida de você, que ora por você. Toda noite eu oro com ela e a gente ora por a liderança espiritual. Ela aprendeu, sabe por quê? Porque eu vi um testemunho de uma criança em um livro, que a criança disse assim, o meu sonho é eu crescer, para nunca mais ter que ir para a igreja com meu pai. Porque o meu pai, em casa, fala do pastor, só não mata ele porque não pode. E na igreja está do lado dele. Então, que exemplo está dando aos filhos? Nenhum. Qual é o exemplo que nós temos dado? E aí, eu quero te dizer também. Se ainda você não consegue ser exemplo no resultado, seja exemplo na tentativa. Tente, tente, tente. Tente, até um dia você ser realmente um exemplo para seu filho. Dele olhar para você e dizer que quero ser como você. Será que seu filho tem alguma coisa em você que ele olha e diz, eu quero ser que nem você? Qual tem sido as atitudes dele? E aí a última é a família precisa exercer os princípios que Deus ordenou. Ô Ítalo, bem depressa aí em Colossenses 3:18. Colossenses 3:18. A família ela tem um princípio a ser cumprido. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Próximo. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Próximo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Próximo. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então você viu que a Bíblia, ela tem... Acabou? Você viu que a Bíblia, ela tem instrução para tudo? Honra os seus pais. Será que nós temos honrado os nossos pais, como a Bíblia pede? Honra o esposo. Será que nós temos honrado o nosso esposo? Você já percebeu que a aliança do homem ela é maior? E a da mulher ela é menor, né? Só que se colocar a da mulher embaixo, ela segura a do homem. Não é interessante? E eu estava dizendo a Maiara, eu disse, Maiara, o homem pode ser que nem uma vara. Mas tem a aliança, o dedo é grande.
é maior do que o dedo da mulher. Por quê? Porque Deus criou ele para ser o cabeça. Deus criou ele para ser o protetor do lar. E a mulher, ela se encaixa perfeitamente porque é como se a mulher segurasse ele, fosse ali o seu alicerce, a estrutura dele. Porque você sabia que uma palavra lançada de uma esposa, uma palavra mal lançada, desanima o homem? Eu nem sabia, foi o dia que disse. Desanima ele a ponto dele não acreditar mais em nada. Então você já viu o poder que nós mulheres temos, por isso que Deus disse que nós seríamos as auxiliadoras dele. E os filhos, como é que nós irritamos nossos filhos? Para finalizar, acabou, não foi? Amém. Como é que nós irritamos os nossos filhos? Pedindo para nossos filhos fazer aquilo que nós não fazemos. Faz isso, menino. Mãe não faz. Vai para ali. Mãe nunca foi. Pega a tua roupa e coloca no teu guarda-roupa guardado. Mãe, deixa a mãe em cima da cama. Isso não é roupa de vestir. E mãe que sai com aquela? Então, criança, tudo ela vê. E ela aprende com os pais. Tudo que a criança faz, ela aprende com os pais. A família, ela é o reflexo da sociedade. Amém? Então, disciplinem, ame os seus filhos. Tire tempo, invista tempo. Eu disse a Patrícia riu foi muito, quando eu disse que quando nós queremos sair da rotina, que nós estamos com bem muito, nós montamos os 3 na moto, vai lá na saída para ir para São Vicente, volta e vai lá na saída para ir para São José e volta. E vai todos os 2 em cima da moto. Que lindo, né? Para sair da rotina. E isso é importante. Você inventar coisas com sua família. De você não deixar virar na rotina, porque não é normal a moda que está agora. Se separou por quê? Porque o amor acabou. Não gosto mais. Faça a sua vida que eu faço a minha. Isso não é normal. Como é que você casa com a pessoa? Você amava a pessoa. Não dormia, que nem Daniel sempre diz. Era uma briga para desligar o celular. E você disse que não ama mais. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é obra do diabo. Então, cuide da sua família. Ame sua família. Tenha a sua família como prioridade. O que é que tem sido? Não vai dar tempo para mostrar aquilo. Mas eu vou mostrar. Preste atenção aqui. A primeira coisa não, uma das coisas que você tem que ter na sua família, melhor, vou fazer assim. Esse daqui é um baú. Se você pudesse voltar no tempo, o que era que você fazia diferente? O que é que hoje tem no seu casamento que você vê que precisa de uma mudança, que precisa de você melhorar? O que é que você faz hoje que você diz, ainda não está legal, mas eu posso fazer mais? É o compromisso. Você precisa ter compromisso com a sua família, primeiramente. Do que com o trabalho, do que com amigos, que jogo. O que é mais importante é um jogo de futebol. O que é mais importante é um celular, jogar. Segundo, que esse é o pivô da separação. Falta de organização financeira. E aí, quando se casa, não deu para rir não. E aí, quando se casa, que não tem, aí diz, se eu soubesse que tu era pobre, eu tinha me casado com tu, não. E aí eu te pergunto, tu casou por quê? O que foi que viu nessa pessoa que você está hoje que chamou tanta atenção? Amém? Terceiro, né? Diálogo. Isso tem acabado os casamentos. Falta de diálogo. Você precisa conversar com sua família, como eu já falei. Confiança. Você tem confiança? Ou você é aquele que diz, tu estava aonde? Estava fazendo o quê? O trabalho de Diego anda mais com mulher. O trabalho de Diego. Dificilmente Diego anda com um homem. Eu pergunto a ele, mas eu não pergunto com o senhor, não. Eu digo assim, tu levasse quem? Eu trouxe umas véias. Por quê? Eu disse, não, é véia, tá bom. Aí, o outro, tempo de qualidade. Tenha tempo de qualidade com sua família.
Não faça nas carreiras, não. Procure dias na semana, se trabalha. Procure final de semana e tenha tempo de qualidade com sua família. Porque isso é fundamental. Parceria. Quem tem sido seu parceiro? Quem você tem procurado para conversar? Quem você tem procurado para contar sonhos? É sua esposa que convive com você ou é o seu amigo do futebol? Ou é o seu amigo do serviço? Ou é o seu amigo da igreja? Eu quero te dizer que tem que ser sua esposa. O outro, respeito. Você tem respeito? Você sabia que nem porque a gente está casado a gente pode invadir a privacidade do outro? A gente sabe que casamento não tem privacidade, né? Mas eu estou falando em meio de privacidade de quê? De estar acontecendo alguma coisa, ou está chateado, não quer conversar agora, mas quer depois. Respeita o tempo. Respeita o esposo nos lugares. E respeita o esposo quando ele não estiver presente em ambas as partes. Mulheres também. Não está presente. Parecer alguém, tá não, volta depois. Respeite. Respeite não é só na ausência. É quando a pessoa, na presença, é quando a pessoa está ausente também, o respeito. O outro, amor. Você tem amado sua família? Quando eu digo amor, não é esse amor, tá apaixonado. Não é esse não, viu? É o amor de Deus. O amor que tudo suporta. Porque a gente sabe que nós estamos nos relacionando com pessoas diferentes. Que vai ter coisas que vai nos desagradar. Mas aí a gente tem um amor de Deus e tem a sabedoria para lidar com aquela situação. Fidelidade. Você é fiel? Você é aquela pessoa que o seu cônjuge diz, essa daqui é a pessoa que eu escolhi, a pessoa que eu pedi a Deus. É assim que ele lhe vê? Diga, né? Comunhão com Deus. Foi o que eu mais falei aqui. Isso aqui não pode faltar na sua mesa. Seu filho não pode deixar de ver você buscando essa comunhão. Ana Júlia viu o Diego orando e disse, pai, eu quero orar com você. Então, o que é que você tem feito que seus filhos dizem, eu quero fazer com você? Honra. Você precisa honrar mais sua família, está fazendo pouco. Eu quero te dizer que está perdido, não, ainda é tempo de fazer. Ainda é tempo de reconstruir. Proteção. Homens, vocês têm sido a proteção do lar, da casa. Quando eu tenho alguma coisa para resolver, eu fico mandando mensagem para Diego. Ele está nos cantar, às vezes, ele diz, quando nós chegar na conversa, mas eu não consigo. Eu só consigo fazer quando ele me dá alguma luz. Mesmo eu sabendo o que fazer, eu espero dele. E por último, gratidão. Você tem sido grato a Deus pela sua família? Você tem sido grato a Deus pelos seus filhos? Porque tem pessoas que querem ter filho e não podem. Tem outros que têm filhos e não honram. E a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E o que é que nós temos feito com os tesouros que o Senhor colocou em nossas mãos? O que é que nós estamos fazendo? Nós iremos prestar conta também dos nossos filhos. Amém? E, para finalizar, aqui, pode ficar de pé. Pode coisar. Para finalizar, eu quero dizer a vocês, né? Eu não sei se tem alguém aqui que anda com um casamento balançado, se anda com a família, se a família está destruída, se os filhos estão nas drogas, se você acha que o seu filho não tem mais jeito. Ah, meu filho, olha, ele é muito rebelde, não tem jeito. Mas eu quero te dizer que o filho tem jeito, porque não tem uma oração mais forte e mais poderosa do que a oração de uma mãe para um filho. Não é à toa que a Bíblia diz que o amor que chega a se comparar com o de Deus é o amor de uma mãe. E aí, para você ver que as suas orações, elas chegam na criança, que elas chegam no adolescente, elas chegam no adulto e ela transforma, é porque tem um testemunho, eu vou contar bem rapidinho. Testemunho de uma mãe que ela tinha 6 filhos e ela tinha saído para um culto de oração de mulheres e tinha deixado os 6 filhos em casa. E ela estava em uma condição não muito agradável e tinha deixado em cima da mesa alguns veneninhos de rato que era para
colocar para matar os ratos que tinham lá. E aquelas crianças inocentes não sabiam e pegaram aquele veneno e fizeram um suco, pensando que era suco. E quando ela chegou do círculo de oração, a vizinhança toda lá na porta, e ela perguntou o que aconteceu, os filhos com a boca espumando. E ela perguntou o que tinha acontecido, e eles disseram que eles tinham bebido água e foram levados para o hospital. E quando chegou lá, colocaram a mãe do lado de fora e deixaram os filhos dentro para ver o que podia fazer. E a mãe ficou aguardando. E de repente o médico saiu de lá e disse: 3 sobreviveram, mas 3 morreram. Ela disse: eu não aceito. E ela disse: eu não aceito. E ela disse: agora eu quero entrar. Ele disse: a senhora vai entrar, mas a senhora vai entrar para pegar os corpos e mandar que a funerária venha para levar para a sua casa. Ela disse: não, eu vou sair daqui com os 3 vivos. E ela disse que entrou dentro daquele quarto. E ela disse que começou a clamar ao Senhor. E ela disse: Senhor, não aceito perder meus filhos. Os meus filhos são do Senhor. Eu estava te honrando, eu estava no círculo de oração e eu não aceito perder. E ela disse que o médico disse: mãe, não tem mais nada, não tem o que fazer. Vá para casa. Ela disse: não, você já entrou, já fez a sua parte. Agora eu quero que você saia, que o meu Deus vai fazer a dele. E aquela mãe, ela se ajoelhou e ela disse que orou e olhava para os filhos e nada, os meninos lá da mesma forma. E ela disse: há uma coisa que a Bíblia diz, que se eu clamar, se eu me humilhar ao Senhor, vai acontecer, o diabo não vai ganhar meus filhos. E ela disse que se prostrou naquele chão. E ela disse que chorava. Ela disse: Senhor, eu não tenho mais palavras. Eu só tenho lágrimas, mas o Senhor entende. E ela disse que chorou. E ela disse que de repente apareceu uma luz muito forte que ela não conseguia olhar. E ela disse que quando ela olhou para trás, ela disse que os 3 filhos dela estavam sentados na cama. Então, para você ver como é forte o poder da oração de uma mãe. Não perde, queridos, os teus filhos para o diabo. Não deixe o diabo roubar de você aquilo que você tanto pediu ao Senhor. Sua criança precisa de você. Eu fico lá em cima com aquelas crianças e eu escuto de crianças que querem paz na igreja, que querem família restaurada, que querem intimidade com a mãe, que querem companheirismo, e elas não têm isso. Quem faz parte daquele departamento sabe. E elas não falam, não é fuxiclando. Elas falam como se nós tivéssemos a solução. E isso é forte. Cumpra aquilo que o Senhor te prometeu. A criança, ela é a geração futura. Os seus filhos, eles podem estar grandes, mas a sua oração chega no coração deles. Amém? Eu quero orar por sua vida. Pai, eu te dou graças, Senhor. Eu creio no poder da família, Pai. Eu creio que a família foi o Senhor que criou, Senhor. E nós não aceitamos, Pai, perder filhos para o diabo. Não aceitamos perder família para o diabo, Pai. Nossa família está, Senhor, enraizada em Ti, Pai. E nós consagramos o nosso lar e a nossa casa a Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Às vezes chovia e para voltar 9 e pouco da noite, 10 horas da noite, a gente nunca deixou a Ana Júlia com ninguém. Então, querido, eu estava pensando, o que é que está acontecendo com os pais que não estão levando os seus filhos para o grupo de conexão? Ah, mas meu bichinho estuda de tarde. Leva ele com sono, bota ele para dormir lá no chão, mas leva. Seus filhos também têm uma alma, meu irmão. Seus filhos têm alma, eles precisam ouvir a palavra. O filho de Kleber já conhece a Bíblia de cor e salteado, irmão. Ele é um exemplo, ele estava lendo com a gente lá, conversando. Outro dia eu estava caminhando com a Ana Júlia, não sei se vocês vão ouvir, eu já vou orar, amém? Mas isso é importante, irmão. A gente só tem tempo de ligar para o amigo: ei, vamos para o culto, mas eu... E deixa o filho em casa, deixa o filho no celular. Chama teu filho também, leva ele. Aleluia! Teu filho tem uma alma. A gente só lembra de chamar os amigos para ir para os cantos. Chama teus filhos. Eu tenho foto aqui, quando eu fazia o rema, eu levava a Ana Júlia, porque não tinha com quem deixar, mas eu levava.
Aleluia! Estava caminhando com a Ana Júlia outro dia. Eu disse, Ana Júlia, você é o quê? Eu fui o Manuela. E assim ela veio. Já. Que Ana Júlia, eu sou uma bênção, curada e sarada e próspera. Olha outro. Para a gente orar, amém? Muita coisa aqui. Ana Júlia, deixa eu dizer um negócio aqui para os casais. A gente sabe que nós temos liderança na igreja de casais. E a gente tem visto lá no grupo as mensagens que são postadas. Tem muita gente que tem, pessoas que talvez nem olham. Mas eu quero te dizer, querido, é tão bom quando a gente tem alguém que se importa com nossa família. E cada liderança que tem aquela é levantada por Deus. Há uma instrução no coração do pastor para levantar aquelas pessoas. Então honra a liderança de casais. Honre a liderança, porque tem igrejas que precisavam ter uma dessa e não tem. E a gente tem, com disponibilidade para quando a gente precisar. E às vezes a gente nem honra. E pessoas aí fora precisando de alguém. E nós temos pessoas que estão prontas para pegar junto com a gente. Amém? Honrem a liderança de casais. E quando eu digo honrar, não é dar presente a eles. Se vier a direção, a inspiração do Espírito Santo, amém. Mas se não vier, honrem de outra forma. Honrem com atitudes. Honre com palavras, mas honrem. Sim, o que eu estava falando com o pastor. Primeiramente, eu quero que todos vocês fechem os olhos. Todos. Músico, os grilos, cachorro, gato. Peço que todos vocês fechem os olhos. E no momento que eu vou falar, você se concentre e imagine o que eu vou falar. Imagine agora que você está chegando na igreja. E a igreja está fechada. Imagine. E você faz. E alguém passa na calçada e diz: a igreja fechou. Imagine só isso aí na sua mente agora. Agora, abra os seus olhos e olhe para seus irmãos. Isso foi algo que o Espírito Santo me deu ali. Dê valor à sua igreja. O que você passou segundos atrás só foi uma sensação da igreja fechada. E olha o impacto que você teve. Não vou citar o nome na igreja, não é bom não, né, pastor? Vou citar nome não. E pessoas têm procurado o Fábio e têm falado: eu vi você e Daniele no Instagram, vi a igreja de vocês estão crescendo, eu estou vendo aqui pelo YouTube. E essas pessoas estão clamando. Agora é clamando. E tem pessoas até pensando em desistir da sua igreja. Porque a igreja tem 6 pessoas. Porque a igreja tem pessoas que estão fazendo coisas de qualquer jeito. E elas estão clamando. E teve um rapaz que ele chegou perto de mim. Eu falei com ele pessoalmente. Ele disse: tinha tempo que eu queria chorar para ter um pastor, pelo menos me abraçar e dizer assim: pastor, diga que eu estou errado. Ele disse: eu sabia que eu estava errado, mas eu queria que alguém me corrigisse. E eu não tinha ninguém para me corrigir. Eu olhava e eu sentia uma falta de um pastor. Eu sinto uma falta de um pastor. E ele disse assim, essa frase: dê valor à igreja e ao pastor que você tem. Porque vocês têm um pastor abençoado e uma igreja abençoada. E a palavra que o Espírito Santo me deu ditado foi essa: a igreja de Itapetim está sendo visualizada por todo o sertão da Paraíba e de Pernambuco. Você não imagina as pessoas que estão de olho nessa igreja de Itapetim. Não é toda a igreja que cresce rápido e com ordem, como a da gente. Então, dê valor, irmão. Dê valor à igreja que você tem, o pastor que você tem. Escute as instruções, porque tem pessoas lá fora clamando pela igreja dessa e não tem. Elas têm vontade de vir para cá, gente. Não, você tem que ficar onde você está. Honre o seu pastor na cidade que você está. Elas têm vontade de vir para Itapetim e abandonar a igreja dela. E se ela abandonar, ela está errada. Mas a palavra que ela me deu foi essa: honre a igreja que você está. Amém? Amém, irmãos. Nós estamos encerrando, mas eu queria fazer um convite aqui, amém? Queria saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, amém? Ou se reconciliar com Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém aqui que quer fazer as pazes com Deus, amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Nós somos uma igreja com propósito, amém? Vou fazer só uma pequena oração para o pastor, amém? Para ele trazer os avisos finais e nos abençoar. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos orar então, amém? Feche seus olhos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Quando você ora, o céu se move. E quando o céu se move, o inferno treme. Aleluias! Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Halabekadarabiaçô, recandarabiaçô, recalabraçô, brecai, riquenedioconderabia drequeramando rebracai, riquechoquemedimaçonderambra sequebia, decalamba narabia hanehe decorro sombra. Eita Jesus, aleluia, Pai. Nessa noite, Senhor, nós clamamos, Senhor, aleluia. Vai curando, vai restaurando, vai renovando nessa noite, Pai. No nome de Jesus, receba a sua cura nessa noite, restauração, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, por restauração, Pai, de famílias, Senhor, restauração de lares, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não vai haver separação, Pai, nessa igreja mais, vai haver superação, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aleluias. Receba nessa noite, no nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Nós te exaltamos, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluias. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluias. Receba o novo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Quem ora em línguas? Eu quero ouvir a sua voz agora. Levante a sua voz, vá. Aleluia, a minha família pertence a Ti, Senhor. O diabo não tem poder contra a minha família. O diabo não tem poder contra a minha casa. No nome de Jesus, a minha família pertence a Ti, Senhor. Você pode declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Vá, diga: a minha família. Não, irmão, pelo amor de Deus, levanta a sua voz. Que medo é esse? Está com medo do diabo, é? Pergunta para seu irmão: você está com medo do diabo, é? Pergunta com ousadia: você está com medo do diabo, é? Porque dentro dessa igreja ninguém tem medo do diabo, não. Nós não temos medo do diabo, não. Nós não temos medo de doença nem da morte. Não temos medo. Porque nós temos ao Senhor, Deus fiel, grande, sobre a nossa vida. Aleluia. Diga: a minha família, com mais convicção, a minha família pertence ao Senhor. Diga: no nome de Jesus. Diabo, solte a minha família, solte a minha família, solte a minha família, em nome de Jesus. Olha, irmãos, escuta, eu sempre conto isso aqui. A gente aprendeu, o irmão Reg cita num livro dele um relato de uma senhora que ele, se eu não me engano, foi ele que observou.
que foi saindo de casa e de repente o cachorrinho foi atrás dela. Quem já viu essa história? Ela disse: Totó, volta para casa. Totó balançando o rabo lá. Totó balançando o rabo nas pernas dela. Quem já viu isso? Os cachorros não fazem isso, né? Vai, Totó, para casa, eu tenho que sair. Totó, volta para casa. Aí de repente ela olha para Totó e diz: para casa, Totó! Totó botou o rabo entre as pernas e correu ligeiro. Olha para seu irmão e diga assim: meu irmão, é desse jeito que você tem que tratar o diabo. É desse jeito! É desse jeito! Você não pode ficar, sai Satanás, não, fala com ousadia. Ousadia. Nós carregamos o nome de Jesus, irmão. O nome sobre todos os nomes. Que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará. Tudo se dobrará diante do nome de Jesus. Deixa eu te dizer para você crer mais ainda. Jesus deu uma ordem para uma figueira, irmão, para uma planta, para uma árvore. Ele disse: nunca mais, uma árvore, Jesus falou com uma árvore, nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia os discípulos passaram e nunca mais tinham. E daquele dia em diante a figueira começou a secar e os discípulos ficaram impactados porque a figueira estava seca desde a raiz. Jesus falou com uma árvore. E a autoridade dele, no nome de Jesus, é para a gente falar com coisas. Falar com demônio, falar com coisas. Amém? Agora com ousadia, com autoridade. Se você não for usar autoridade, meu irmão, o diabo não vai cessar com as suas obras. Ele não vai cessar. Dizem que cachorro sabe quando a pessoa tem medo. Quem já viu falar? Se a pessoa ficar com medo, você pode ficar lá duro. Ele sabe. O diabo sabe quando você tem medo. Catuca aí de novo, seu irmão. Diga: não tenha medo do diabo não, irmão. Tenha medo de Satanás não. Acaba, tira esse mito da sua cabeça de ter medo. Você não é lavado não pelo sangue de Cristo? Eu sou. Eu sou lavado. Quem é lavado? Fala assim: eu sou. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que eu falo com ousadia. Por isso que eu não tenho medo. Eu desafio o inferno. Porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Não é Roberto, não é a minha carne. É o sangue de Jesus. Dá um glória a Deus mais forte. Irmão, presta atenção. Tem um vídeo aí rolando da esposa de um pastor, viu? Que foi assaltado. Quem já viu esse vídeo? Quando eu terminar, acho que você vai se lembrar do vídeo. Que o assaltante foi assaltar lá ela, não sei se foi celular, foi carteira, não sei o que foi. E ela só disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Quem viu esse vídeo? Sabe qual foi o desfecho da história? O cabo infartou e morreu na hora. Amém? Levante a mão e diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, em nome de Jesus. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Glória não, irmão. Pode dar glória a Deus. Eu estou finalizando o culto, viu? O culto hoje foi guiado, foi todinho, foi tudo guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Tiago, a palavra de Deise, as palavras de Diego, foi tudo guiado pelo Espírito. Levante a mão aí. Sim, acorde, não durma não, faça assim.
Diga glória a Deus. Presta atenção. O Senhor falava no meu coração aqui e dizia assim: tudo aquilo que você quer de mudança e almeja para a tua vida e para a tua casa, tá para acontecer. Mas presta atenção. Eu te vi domingo no culto, que eu sou observador. Estou te vendo hoje. É a sua mãe, né? Vocês duas. Tem coisas que não é comum que vai acontecer assim no passe de mágica. Eu vou lá no rezador, o rezador reza e resolve. Não é assim. Tem coisas que acontecem à medida que nós vamos nos entregando a Deus. É um passo de cada vez. Tem coisas que talvez você não esteja nem compreendendo ainda agora. Mas você precisa dar um passo de cada vez. Que passo é esse? Buscando a Deus. Hoje tem culto, bora amanhã, 1 passo. Domingo tem culto, bora amanhã, 2 passos. Quinta tem culto de novo, bora amanhã, 2 passos. 3 passos. Programa na rádio, manhã ou programa amanhã. E a cada passo que vocês derem, presta atenção, escuta que eu sou profeta também, eu tenho um profeta. A cada passo que você der, as portas vão se abrir. O diabo vai tirando a mão da sua família, o diabo vai tirando a mão da sua casa, e você vai percebendo as coisas começarem a acontecer e a fluir. E você vai enxergando, e você vai dizer, vai chegar um dia, se você obedecer essas instruções, que você vai dizer: só podia ser Deus. Só podia ser Deus.